Boa tarde, mulheres abençoadas. Amém? Só as maravilhosas. Dê um glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. Ah, isso, aplauda a vida de vocês. Eu quero agradecer a toda a equipe, porque esse chá está sendo proporcionado através do Departamento de Ação Social. Então, eu quero agradecer toda a equipe de voluntários que trabalhou arduamente. Nossa igreja, nós como igreja entendemos que nós precisamos honrar a vida daqueles que se dedicam e entregam suas vidas em prol do reino. Então eu quero que você enche o seu coração de gratidão e nós vamos aplaudir a vida de todos aqueles que serviram por esse dia. Vamos fazer isso? 1, 2, 3, vamos lá. Deus abençoe a equipe, Deus abençoe voluntários, Deus abençoe a ação social. Aleluia. Glória a Deus. Mulheres, vocês creem que Deus ele continua fazendo milagres? Vocês sabiam que vocês são frutos de milagres? Eu quero que você traga à sua memória, talvez, todos os livramentos que o Senhor um dia te deu. Livramentos estes que às vezes você nem sabe que Ele te livrou. Acidente, assalto, morte. Todos os dias nós estamos cercadas pelo amor e pelo cuidado do nosso Deus. E quando a gente olha para as histórias de antigamente, nós já vamos entrar em uma delas. Pode passar pela nossa cabeça que Deus fazia milagres, mas eu venho te dizer hoje, Deus continua fazendo milagres. Deus tem milagre para a sua casa. Deus tem milagre para o seu casamento. Deus tem milagre no seu trabalho, na sua vida financeira. Olha os testemunhos que aqui foram ditos. O testemunho da Nancy mexeu muito comigo. Nós caminhamos já há algum tempo e eu não sabia de toda a tua história, Nancy. Então é mais do que uma história de superação, é uma história de recomeço. A Euseni veio e contou um pouquinho da sua trajetória no âmbito, ela é uma empreendedora, né? Então no âmbito do mercado, ela veio contar um pouquinho. Aqui tem mulheres empreendedoras. Tem mulheres que levantam todos os dias para trazer sustento. E esses testemunhos vêm para nos enriquecer e nos dizer: o meu Deus continua sendo um Deus de milagres. E baseado nisso, eu quero trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu confesso para vocês que eu sofri muito para gerar essa mensagem. Ruth, capítulo de número 1, versículo 1, vai dizer assim na minha tradução: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe. Diga comigo, Moabe. Com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. O que aconteceu com ele? Morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali por quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Fecha os teus olhos por 30 segundos, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que tem o poder de curar o nosso coração, a Tua palavra que traz direção, a Tua palavra que traz revelação. Não estamos diante de qualquer livro, não. Nós estamos diante da Tua Escritura. A Tua palavra tem o poder de extrair de nós toda dor e transformar em milagres. Por isso, nessa noite eu declaro este ambiente tomado pela Tua presença. Que não haja distrações, que não haja, Senhor, mistura de sentimentos que não convém, mas que, sobretudo, o coração possa estar firmado em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridas, nós acabamos de fazer a leitura de um dos livros que, para mim, é um dos mais dramáticos da história da Bíblia. Um dos livros mais fantásticos. Apenas 4 capítulos nos conta com riqueza de detalhes a trajetória de dor, superação e recomeço de 2 mulheres extraordinárias, que com certeza em algum momento você já ouviu falar. O nome delas é Ruth e Noemi.
De um lado, Ruth, uma jovem mulher, natural do país de Moabe. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, você vai saber que os descendentes de Moabe eram um povo desprezado pelos judeus, porque eles eram fruto de uma relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Então eles eram um povo rejeitado, eles eram um povo politeísta. O que significa isso? A adoração deles se baseava em múltiplos deuses. Então os judeus, ao olhar o povo de Moabe, rejeitavam. De outro lado está quem? Noemi, uma jovem senhora casada, mãe de 2 filhos. Tem mães aqui? Eu decidi parar na primeira. Quem tem mais de 2? Mais de 3? Foi diminuindo. Mais de 4? Mais de 5? Mais de 6? Não, vamos aplaudir a vida dessa irmã aqui, pelo amor de Deus. Deus abençoe a tua geração. Então tinha uma mulher, uma jovem senhora, casada, mãe de 2 filhos, natural de Belém, de Judá, a terra do povo de Deus. Belém era conhecida, significa casa do pão. Então era uma mulher com a sua vida estabilizada, que mesmo em meio à fome, ela tinha toda a família completa naquela cidade. Mas aconteceu que nessa narrativa as coisas começam a mudar na vida de Noemi. Você já chegou num ponto da sua vida que as coisas começaram a sair do controle daquilo que você tinha planejado? Sim ou não? Em algum momento da sua vida você já se viu na condição de: Senhor, eu planejei, tomei a decisão, saí, agora as coisas parecem que não estão dando certo. Assim estava acontecendo na vida de Noemi. A narrativa, o contexto dessa história vai nos contar que é um dos períodos mais críticos de toda a história de Israel, no âmbito político, econômico, moral, espiritual, porque eles viviam em tempos de apostasia, que é o que? Abandono da fé. Então, Noemi viveu nesse contexto em que Deus levantava juízes para trazer direção para o povo. O povo rejeitava os mandamentos, fazia tudo que era contrário às ordenanças de Deus. Então vinha o quê? Diga comigo assim: juízo. Em meio a esse tempo, a família de Noemi viveu. Deus permitia então que povos inimigos atingissem a região de Israel, vasculhassem os celeiros, roubavam, matavam o povo, judiavam do povo, abusavam das mulheres. Aí o povo clamava, se arrependia, pedia perdão. Deus levantava juízes como Débora, por exemplo. Nós já tivemos um culto aqui sobre Débora. Trazia direção para o povo ia lá, fazia tudo de novo e começava um ciclo novamente. Será que as coisas mudaram hoje? O povo desobedece a Deus. Nós vivemos em um tempo em que a apostasia da fé, as pessoas estão abandonando a fé, ou só foi aquela época? Continua, né, irmã Ângela? 2000 anos se passaram, muito mais de 3000 anos, porque Jesus ainda não havia sido levado à terra. E ainda assim, nós olhamos para o mundo lá fora e vemos todo este cenário acontecendo. Guerras de países, como a Érica deixou claro aqui. Pai contra filho, filho contra pai, assalto todos os dias, morte todos os dias, roubo todos os dias. Não mudou muita coisa. Mas foi dentro deste contexto que Noemi e a sua família decidem se mudar. Alguém aqui já precisou se mudar de cidade? Já a Érica, eu sei que sim, veio de São Paulo. Precisou se mudar, se estabelecer num novo lugar. Dentro da crise, a crise vai fazer com que nós tomamos decisões. Decisões boas ou ruins. A crise é um ambiente em que vai nos obrigar a tomar decisões. Então Elimeleque, esposo de Noemi, entende que Belém, que era para ser a casa do pão, não tem pão. Então ele pega a sua família e se muda e encontra abrigo numa cidade chamada Moabe. Eu pedi até para você repetir comigo, porque você vai entender o que significa esse lugar. Então o cenário aqui era caótico. Havia fome por toda a Judéia. E essa crise impulsionou essa família a se mudar. Chegando em Moabe, então, essa família se estabeleceu. E o texto vai nos contar que uma tragédia aconteceu.
Logo quando eles chegaram, talvez passado alguns meses, a palavra não diz quanto tempo se passou, mas Noemi ficou viúva. Noemi ficou desamparada, sozinha com os seus 2 filhos, numa terra estrangeira. Os meninos crescem, se tornam rapazes, se casam com 2 moabitas. Uma delas é órfã, a outra é Ruth. Mas passado algum tempo, menos de 10 anos que eles estavam morando ali, acontece mais uma tragédia. Veja que é uma história movida por tragédia, sim ou não? Quem morre agora? Os 2 filhos. Então Noemi não só perdeu o seu esposo, como também perdeu 2 filhos. E agora ela se vê desamparada e sendo responsável por 2 noras. E eu venho dizer para você essa tarde, ainda não é noite porque é 5:50. Daqui a pouquinho eu já posso falar nesta noite. Eu venho dizer para vocês nesta tarde que eu não sei qual é o lugar que você precisou deixar, não sei qual o motivo você precisou sair de Belém, não sei. E por algum motivo tem mulheres que hoje estão se encontrando em Moabe, no lugar do desamparo, no lugar da solidão, no lugar do luto. Mas eu venho dizer para você hoje que esse não é o seu lugar. O que Deus tem para você não é Moabe. O que Deus tem para você não é tristeza, não é pranto, não é lamento, não é dor. O que Deus tem para você é infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Nos momentos de dor, nos momentos de desespero, é uma oportunidade que Deus dá para mim e para você recomeçar. Nancy, chegou num ponto da sua vida que você precisou recomeçar. Ou você se tornava vítima do seu destino, ou você dizia, eu escolho recomeçar. Tem mulheres aqui que vão escolher recomeçar hoje? Tem mulheres decidindo recomeçar e aceitar de Deus esse presente do recomeço? Noemi entende que é tempo de recomeçar. Só que eu quero que você entenda algo. Palavra tão simples que a gente fala direto, recomeço. Mas o recomeço só existe porque algo deu errado antes, sim ou não? Ninguém recomeça algo que está dando certo. Nós recomeçamos após fracassos. Nós recomeçamos após percas. Nós recomeçamos após a dor. Então, o sentimento do começo é muito lindo. Mas o sentimento do recomeço traz medo, traz incerteza. Começo tudo de novo ou não? Eu fui traída, meu marido me abandonou. Eu recomeço ou paro aqui? A minha igreja não está fácil. Eu recomeço ou fico aqui? A Euseni precisou recomeçar. Poderia ter parado, desistido e ter entrado no mercado de trabalho de novo. Mas ela entendeu que o propósito dela era maior que a dor que ela estava sentindo. Então a palavra do Senhor para nós é: eu sou o Deus do recomeço. Então, diante da dor, da perca, da revolta, porque Noemi ficou revoltada, se você ler todo o capítulo você vai entender isso. Diante das dores do nosso coração, diante das nossas percas, diante da solidão, como recomeçar? Qual é o segredo? Primeiro, você precisa entender: Moabe nunca foi o seu destino final. Volte para a casa do pão. Moabe, deserto, como o Zeni falou, não é para sempre, é só um lugar de passagem. Moabe não é para a vida toda, Moabe foi só um período. Mas o que Deus tem para você é o lugar da promessa, é um lugar que mana leite e mel, é a casa do pão. Jesus disse: eu sou o pão do céu. Saia desse ambiente de dor que você se encontra, saia dessa depressão, no mar profundo de solidão. Olhe para o céu e veja: eis que faço nova todas as coisas. Mas o versículo 1 vai nos contar que houve uma motivação. Pode deixar, caiu, mas pode deixar. Houve uma motivação para que aquela família saísse de Belém. Você se lembra qual é? Houve fome, diga comigo, fome. Eu venho perguntar para vocês hoje: quais têm sido as suas motivações para as principais mudanças que aconteceram na sua vida? Desta família foi a crise.
a crise financeira, a falta de alimento, uma decisão baseada na crise trouxe muitas dores. E eu pergunto para você, quais são as suas motivações para as principais mudanças que aconteceram na sua vida? Que as nossas mudanças sejam fruto de uma vida de oração, de planejamento e de inteligência emocional, e não apenas por causa da necessidade. Noemi e sua família foram morar em Moabe, mas ela não sabia tudo o que iria acontecer em Moabe. A gente toma decisões baseadas no hoje, sem ter a noção do que pode acontecer amanhã. As nossas decisões precisam ser planejadas em oração. Você pode dar um amém por isso? Se você se encontra nesse ambiente, o Senhor está chamando você para orar mais. Deus está chamando mulheres a intensificar a vida de oração, a planejar, fazer um planejamento, quanto eu vou gastar, quanto eu tenho, o que eu posso fazer com o que eu tenho. Não é tempo da gente ficar murmurando por aquilo que a gente não tem. É tempo da gente planejar com aquilo que Deus já te deu. Inteligência emocional, uma fé inteligente. Uma crise levou essa família para um ambiente de dor. Mas Deus é um Deus de recomeços. Deus transforma os nossos fracassos em grandes vitórias. Deus transforma decisões equivocadas em decisões assertivas, porque Ele todos os dias nos dá uma folha em branco, e lá você tem a oportunidade de que Ele escreva uma nova história na sua vida. Você pode levantar sua mão direita comigo e dizer assim: eu recebo uma nova história que Deus já planejou para mim. Você recebe isso? Noemi deixou Belém, a casa do pão, e foi morar então em Moabe para buscar sobrevivência. Mas ela encontrou morte e solidão. E assim como Noemi, existem mulheres aqui hoje que precisaram deixar muitos lugares, buscando talvez alívio, buscando talvez uma oportunidade para recomeçar. Mulheres também deixaram lugares e hoje se encontram em Moabe. A sua Moabe pode ser um abandono. O marido te abandonou, ou seus pais te abandonaram. A sua Moabe pode ter sido um abuso sexual que você sofreu, um abuso psicológico. A sua Moabe pode ser a viuvez que você se encontra, um ambiente de luto que dura muito tempo, não passa, aquela dor fica apertando. A tua Moabe pode ter sido aquele aborto espontâneo do filho que você desejou tanto e hoje você se vê em Moabe. A Moabe pode ser também um filho que você abortou num momento de desequilíbrio emocional. A sua Moabe pode ser frustrações e decepções. Mas Deus decidiu passar pela tua Moabe hoje para mudar a tua história. O Senhor decidiu que esse lugar não pertence para você. O Senhor decidiu hoje, nesta tarde, dia 11 de março, mudar histórias e cenários de vidas. Moabe nunca foi o seu lugar. Moabe nunca foi o seu destino final. A vida não acaba em Moabe. Não é porque você está, ou assim como Ruth, nasceu em Moabe, que você precisa morrer em Moabe. Moabe não cabe no teu calendário. Moabe não cabe no seu dicionário diário. Moabe não cabe no seu trajeto. Passou, mas vem um recomeço. Moabe não é para você ficar. Tem lugares que já não te fazem muito bem. Tem lugares que você pode estar se encontrando agora, que roubaram de você a tua alegria, que roubaram de você a tua paz, que roubaram de você a tua essência, que roubaram de você quem você é. Tem lugares que você passou que te causaram traumas. Antes, Noemi significava doçura, mas agora em Moabe ela trocou o nome dela para Mara, amargura. Tem lugares que mudam toda a nossa essência.
Mas Moabe não é o nosso destino final. A gente tem que voltar para o nosso lugar de origem, para o lugar de oração, para o lugar de intercessão. Tem mulheres hoje que já não intercedem mais, que não cantam mais, que não pregam mais, que não dançam mais. Mas hoje Deus está falando para você: volte a fazer o que você fazia antes. Saia desse lugar de vitimez e venha para o lugar que eu já planejei para você. Você pode dar um amém por isso? Segundo segredo para recomeçar. Diga comigo, quero que você repita para gravar, tá? É uma técnica que a gente usa para você gravar. Diga comigo: recomeçar exige decisão e disposição. Repete de novo: decisão e disposição. Acompanhem comigo o versículo 6. Isabelle, pode colocar na versão NVI para a mãe, por favor. Versículo 6, na versão NVI, vai dizer assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, olha só o que ela fez. Diga comigo: decidiu. Ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Ela ouviu falar que aquela cidade na qual ela nasceu havia voltado a ter cheiro de pão. Havia voltado a ter a essência que antes tinha. E ela decidiu e se dispôs a voltar, independente do sentimento de fracasso. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente pensa: mas se eu voltar, vão saber que eu errei. Se eu voltar, vão saber que, nossa, que vergonha. Se eu voltar, vão saber que me abusaram, vão saber que me maltrataram, vão saber que me traíram. Mas recomeçar exige disposição e decisão. Perceba que ela ouviu falar que estava tendo cheiro de pão. Então ela decide. Irmã Cíntia, Maria Esteves, todo mundo, ela tem um apelido, né? A gente chama ela de Cíntia, mas ela chama Maria Esteves. Então, irmã Cíntia, carinhosamente assim, Noemi decide voltar. Ela está convicta na decisão dela. Não sabia como ia recomeçar, mas ela falou: eu vou. Não sei que jeito, mas eu vou voltar para a minha origem. Não sei como farei, mas Deus sabe como fará. É nesse ambiente que Deus nos quer. O nosso papel é decidir e se dispor. E o papel de Deus é preparar o caminho. A gente trabalha muito com uma frase: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. E esse ambiente se chama fé. Deus está ativando a nossa fé nesta tarde. Deus está ativando novamente a tua fé. Você crê nisso? Pastor, então qual é o primeiro passo? Decisão. E o segundo? Disposição. O problema é que muitos querem recomeçar, mas não conseguem abrir mão dos seus fracassos. Estão com as tuas muletas. Estão tão acostumados a um ambiente de dor que já não quer abrir mão. Ah, mas eu já estou anos assim. Meu marido me maltrata já tem anos, já acostumei. Meus filhos estão nas drogas faz muitos anos. Eu já cansei de orar. Esse ambiente para mim está assim, faz muitos anos. Não vejo mais esperança. É isso que Deus quer para você? É isso que Deus sonhou para você? É isso que Deus planejou para a tua história? Decisão e disposição. Certa vez Jesus está caminhando e ele encontra um cego lá em Jericó. E olha só o que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Bom, se ele é cego e Jesus pergunta, qual que seria a lógica? Ele quer o quê? Ele quer ver, ele quer ser curado, ele quer voltar a enxergar. Jesus então está passando, vê um cego, o cego pede: mestre, eu estou aqui, misericórdia. Ele: o que você quer que eu faça? Bom, se ele era cego, ele quer voltar a ver. A pergunta de Jesus se espera uma resposta muito lógica, é ou não é? Mas sabe que o Senhor ministrou no meu coração? Que em momentos de decisão, Jesus vai vir com uma pergunta muito lógica para você. Não para ouvir a tua resposta, mas para extrair de você a tua real motivação. Vai ter perguntas que Jesus vai te fazer, que você vai falar: mas Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Mas Ele quer ouvir da sua boca se realmente é isso que você quer.
Se você está disposta a viver algo novo. Por quê? Porque tem pessoas que não estão dispostas a viver algo... Gente, eu não tenho medo de borboleta não, pode deixar a linda aqui comigo. Sempre... É porque eu estou muito bonita e ela quer ficar perto de mim. Deixa a borboleta quieta. Então, nesses ambientes de decisão, vão vir perguntas do próprio Deus a você. E essas perguntas vão parecer muito óbvias, mas vai extrair de você a tua motivação. Noemi, então, está passando por um ambiente de crise. Noemi, então, se vê naquele ambiente de desamparo, de solidão, e ela entende: eu preciso sair daqui e voltar para o lugar da minha origem. E vem agora o terceiro ponto que eu quero abordar com vocês. Você não estará sozinha no seu recomeço. Vocês estão comigo, gente? Essa borboleta está tão assim, que vocês estão tão dispersas. Fica aqui comigo. Vou repetir, tá? Você não estará sozinha no seu recomeço. Noemi estava decidida a voltar. E sabe o que mais me impressiona? É que Ruth estava decidida a recomeçar com ela. Uma jovem, viúva, ainda nova, poderia ter ficado no seu próprio país, ter recomeçado a vida ali, ter construído uma vida novamente lá em Moabe mesmo. Ela era jovem o suficiente para gerar filhos, se casar de novo e constituir família. Mas ela decidiu o contrário. Ela escolheu se apegar a uma pessoa que estava numa situação pior que a dela. Era quem? A sogra dela. Tem gente que não é muito chegada na sogra. Noemi era muito chegada. Tanto é que ela sofreu muito quando soube que Noemi ia embora. Ela falou: eu vou embora junto. Vocês estão rindo? Vocês amam a sua sogra, né? Gente, eu amo minha sogra. Minha sogra é maravilhosa. E eu acho que ela me ama também. Enfim, voltando aqui. Então, Noemi vai recomeçar e Ruth quer recomeçar com ela. Ela entende que, Ruth vai entender que aquele cenário, aquele lugar que ela morou, que ela nasceu, não é para ela. Quando ela conviveu com Noemi, ela reconheceu quem era Deus de verdade. Você sabia que o que você carrega é muito maior que a sua dor? Você sabia que você carrega a presença do Espírito Santo e essa presença invade outros corações? Você sabia que você convive com pessoas que talvez tiveram uma criação diferente da sua, ou uma crença diferente da sua, mas a partir do momento que você passou a conviver com ela, a sua vida mudou a vida dela? Foi assim que aconteceu com Ruth. Noemi está decidida a voltar, e o que me impressiona é que Ruth quer ir junto. E ela vai fazer algo que eu achei extraordinário, versículo 16. Ela vai fazer um dos maiores discursos de lealdade e amor, quando ela disse a Noemi, olha só o que ela disse: não me peça para deixá-la, ou para me afastar de você, porque aonde você for eu irei, aonde você ficar eu ficarei, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aonde tu morreres eu morrerei, e lá serei enterrada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então eu entendo que o que Noemi carregava não era só dor e sofrimento, ela carregava a presença do próprio Deus, e essa presença invadiu o coração de Ruth, a ponto dela dizer: tudo que eu vivi até hoje não vale nada, porque eu quero viver o que Deus tem para mim. Moabe deu para mim até hoje, Moabe me proporcionou a tua família, Noemi, mas o que eu quero está na casa do pão. Glória a Deus. Ela estava determinada a ajudar Noemi, independente do preço. Estava determinada a deixar as suas crenças, determinada a deixar o seu país, os seus amigos, a sua cultura, para seguir não uma mulher, mas o que aquela mulher carregava. Muitas pessoas chegarão até você precisando de um socorro, de um alívio, e você às vezes não vai ter palavras, porque Noemi já não tinha mais o que oferecer. Ao decorrer deste capítulo, ela vai dizer: eu não tenho nada a oferecer a vocês, minhas filhas, vão embora, volte para a casa das suas mães, eu não tenho mais nada para vocês. Órfã, chorando muito, triste, ela acatou e voltou para a casa dos pais. Mas Ruth decidiu que o que ela queria não estava em Moabe.
assim chegará pessoas na sua vida precisando desse socorro. E assim como Noemi, você não vai ter palavras para dizer. Você vai dizer, mas eu não tenho nada a te oferecer. Mas sabe o que você tem que fazer? Que nem Pedro, quando encontrou um aleijado, lá na Porta Formosa. Ele lá pedindo esmola. Ele falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Você pode não ter dinheiro, olha aqui para mim. Você pode não ser rica, milionária, mas você carrega a essência do próprio Deus dentro de você. Você pode não ter nada a oferecer para essa vida, mas você tem a oferecer na vida eterna de muitas pessoas. Amém, mulheres? Quem falou que você precisa recomeçar sozinha? Quem foi que falou que você precisa ser autossuficiente e começar sozinha? É a minha dor, é o meu sofrimento, eu estou sozinha. Não, você não está sozinha. Deus vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar e te sustentar nos seus momentos de dor e solidão. Você não precisa recomeçar sozinha. Ruth, com essas palavras tão lindas, eu vejo muitos casamentos utilizarem essa frase, mas saiu da boca de Ruth para sua sogra. Olha que lindo. Ruth demonstrou lealdade, amor ao se recusar a abandonar a sogra, numa situação tão terrível. Assim Deus colocará pessoas no seu caminho, nos seus momentos de maior desespero. Deus levantará mulheres, assim como Ruth, que se posicionam e falam, se você for para a direita eu vou, se você for para a esquerda eu irei. O seu Deus vai ser o meu Deus. Porque, Noemi, eu não quero o que você tem, eu quero o que você carrega. Irmã Juraci, eu não quero o que você tem, eu quero o que você carrega. Nancy, eu não quero o que você tem para me oferecer, não é uma relação de conveniência. Eu quero o que você carrega. Eu quero abandonar toda a minha trajetória de dor e me abrir para um recomeço que Deus tem para mim. Nós precisamos entender que não precisamos estar sozinhas. Ruth tinha todos os motivos para abandonar a tua sogra. Todos os motivos. A Noemi já estava cansada, velha, já não podia gerar. Ela mesma falou, olha, mesmo se eu pudesse gerar, não daria tempo, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ruth não estava preocupada com isso. Ruth decidiu recomeçar, porque entendeu o seu propósito e não a sua necessidade. Deus está nos ensinando nesta noite que maior é o nosso propósito do que a nossa necessidade. Ruth não se moveu pela necessidade. Ruth não se moveu pela conveniência. Ela se moveu pelo propósito. Vira para essa mulher linda do seu lado e fala assim, se mova por propósito. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque quando a gente vive por necessidade, a gente corre o risco de perder o nosso propósito. Mas quando nós vivemos pelo propósito, seremos supridas em todas as nossas necessidades. Ela escolheu o propósito. E eu venho dizer para você nesta noite, reposicione a tua rota e escolha o propósito. O propósito não é baseado na dor, no seu sofrimento, no seu desamparo. O propósito é baseado na promessa que Deus já lançou sobre a sua vida antes de você nascer. Eu creio num Deus de propósitos. Esta tarde foi marcada não pelo calendário da ação social, mas marcada pelo calendário do próprio Deus. Antes de nós sabermos deste encontro, Deus já havia planejado e escolhido a dedo quem aqui estaria. Então foi nesse caminho de recomeço que essas mulheres entendem que a mão de Deus estava sobre elas, as conduzindo para um futuro sublime. Deus tem um futuro de dignidade para você. Deus tem um futuro sublime para você. Ruth e Noemi estavam prestes a viver uma virada de chave. Deus estava prestes a fazer algo muito profundo sobre a vida delas. Elas decidem então caminhar. Noemi entende que Ruth não ia deixar ela. E ela fala, então vamos, minha filha. Eu creio que ela pensou, Senhor, se cuidar de mim já está difícil, imagina cuidar dela, mas Deus vai prover. Chegando em Belém, elas chegam no tempo de colheita. Ruth, a sua inseparável companheira, foi trabalhar nos campos, a fim de buscar sustento. Só para que você entenda, a lei permitia que as pessoas necessitadas trabalhassem nos campos
a fim de recolher os grãos e cereais que sobravam após a colheita do dia. Então, os segadores que colhiam os grãos passava na manhã, recolhia, e o que ficava espalhado no chão, a lei permitia que os pobres e necessitados fossem e catassem o que sobrava. E assim Noemi e Ruth se manteram por algum tempo. Agora eu quero que você fale com muita fé, tá? Diga assim comigo: o que Deus tem para mim é abundante. Deus não tem migalhas. O nosso Deus é um Deus abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham miseravelmente. É isso que diz? Como que diz? Em abundância. Então foi nesse trabalho então que Ruth está trabalhando no campo. Só que não era qualquer campo. Ruth estava trabalhando num campo de um dono chamado Boaz, um homem muito generoso. Acredito que ele deveria ter aproximadamente 50 anos, ela era uma jovem ainda. Ela decide então, sem querer, ela está trabalhando nos campos dele. Ele a vê, ele vai sentir compaixão por ela. Ele na verdade pertencia à família de Elimeleque, fazia parte um pouco da família de Noemi, de Elimeleque. Então eles tinham um grau parentesco. E a lei permitia que o homem pudesse resgatar então uma viúva necessitada. Sem saber, Ruth está trabalhando então nos campos de Boaz. Sem saber, mas Deus sabia. Certo dia ela está lá colhendo. Ela não tinha preguiça, ela estava trabalhando, estava colhendo. Ele veio, quem que é aquela moça? E eu te convido a ler, depois você vai entender mais um pouquinho. Não é o cerne da mensagem. O que eu quero trazer para você é que Ruth se casou com Boaz. Tiveram um filho chamado Obed. Gente, olha que profundo isso. Foi o primeiro filho do casal. E foi considerado filho de Noemi. Ela foi a ama dele, cuidou dele. Deus estava recomeçando a vida de Noemi. Um futuro sublime. Parou aí? Não. O nascimento de Obed foi claramente providência de Deus. Acompanhe comigo os versículos 14 ao 16. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação, vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Esse é o capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículo 16. Eu não sei como começou o primeiro capítulo na sua vida, mas eu sei que o capítulo 4 vai chegar. O seu capítulo 1 pode ser de dor e sofrimento, de percas, de luto. Mas o capítulo 4 chega. Deus claramente entrando com providência. A história de Noemi começou no meio de grandes tragédias, mas termina com a bênção do próprio Deus. Um Deus especialista em recomeços. E aos olhos humanos, Ruth e Noemi estavam destruídas e privadas da alegria e da felicidade. Mas nos planos do Senhor, elas voltariam a sorrir. Noemi então segurou no colo aquele que foi o bisavô do rei Davi. Noemi segurou no colo Obed. Obed foi bisavô do rei Davi. Vocês têm ideia que Ruth entrou para a genealogia de Jesus? Uma mulher improvável, com uma história improvável, entrou na história do maior resgatador da humanidade. Ruth, a moabita, fez parte da vida e da história de Jesus. Então eu não sei qual foi o primeiro capítulo da sua vida, mas o que eu sei, Deus vai recomeçar. O 4º capítulo está chegando aí. Elas foram morar na casa do pão, mas o que elas não sabiam é que a partir do cuidado e do amor delas viria o pão do céu. O seu trabalho hoje nessa terra pode parecer para você muito simples, mas o resultado irá proporcionar muitas vitórias, muitas conquistas para as próximas gerações.